O Tribunal de Justiça está avaliando a sua própria estrutura no interior. A Ordem dos Advogados do Brasil visitou alguns locais para preparar um relatório, um estudo a respeito da estrutura em algumas cidades, inclusive apontando a necessidade de mais servidores em alguns casos. Quem tem os detalhes é a repórter Solange Souza, que fala com a gente ao vivo a partir de agora. Boa tarde mais uma vez, Solange. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos assiste neste momento. Joelson, a Ordem dos Advogados do Brasil visitou 7 municípios durante 4 dias para tentar identificar alguns problemas de infraestrutura, problemas que acabam atrapalhando o desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário no Piauí. Entre os municípios visitados, Curimatá, Avelino Lopes, Cristino Castro. Em algumas dessas cidades, a Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil identificou alguns problemas, principalmente na infraestrutura dos fóruns, falta de servidores e até de juízes. Na cidade de Curimatá, por exemplo, a comissão encontrou a cidade sem energia elétrica, sem telefonia fixa e também móvel por quase 2 dias. Vamos acompanhar a reportagem. Foi uma viagem de reconhecimento, uma análise detalhada da situação de fóruns na região sul do Piauí. Foram visitadas pelos representantes da OAB as cidades de Uruçuí, Manuel Emídio, Cristino Castro, Curimatá, Bom Jesus e Avelino Lopes. Para conhecer a estrutura física da região, o número de servidores, juízes, como é que está funcionando a justiça e a própria prestação de alguns serviços à população. Em Uruçuí, a comissão visitou a sede de delegacias e fóruns. Em Manuel Emídio, eles identificaram a falta de um juiz titular. Em Cristino Castro, problemas na estrutura física de alguns prédios e carência de servidores. O fórum funciona com problemas. Em Bom Jesus, falta um juiz titular na única vara. Os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil permaneceram na região sul do estado por 4 dias, tempo suficiente para identificar alguns problemas graves do Poder Judiciário. Em algumas regiões do estado, faltam promotores e juízes. Em outras, falta energia elétrica, telefonia fixa e móvel. Eles constataram esse problema na cidade de Curimatá. É impressionante como no sul do estado há uma falta de serviços públicos e serviços à comunidade. Em Curimatá, por exemplo, não tinha telefone nem fixo nem celular por alguns dias. Então eu vi como realmente é difícil a vida da população do sul do estado, como as pessoas lá têm uma carência muito grande. Inclusive já encaminhamos essa demanda à Anatel, mostrando que Curimatá não tinha telefonia fixa nem celular por alguns dias. Todos os problemas identificados vão ser repassados agora ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça nomeia servidores e juízes, ou seja, até que a estrutura física é de qualidade, mas não tem servidores nem juízes, ou seja, as condições são muito ruins. Nós temos cidades distantes uma da outra, mais de 100 quilômetros sem juiz e sem servidor. Todos esses problemas identificados pela Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, todo o diagnóstico vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça do Piauí, que tem pela frente também outro desafio, Joelson. Por exemplo, a construção de novos fóruns no interior do Piauí. Um deles é na cidade de Picos. O investimento médio é de R$7 milhões e 200 mil para a construção de um prédio moderno, arrojado, que ofereça tranquilidade e segurança para servidores e a população daquela região em geral. Enquanto isso, a obra já começou, deve ficar pronta em no máximo 1 ano, mas enquanto isso, há problemas no atual prédio. Vamos acompanhar. O terreno cedido pela União de quase 3.900 metros quadrados é parte de uma área pública utilizada antes pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Aqui será construído em 365 dias corridos o novo Fórum de Picos. A proposta de um prédio moderno nos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça é considerado um avanço para a Justiça de Picos. A realização de um sonho, né? Que desde quando advogamos aqui, a gente via as dificuldades das estruturas do fórum. Picos, a demanda é grande e às vezes espaço pequeno, prédios alugados que não foi para a construção exatamente de um fórum. Então, quando ontem nós nos deparamos com a notícia de que foi assinado, né, a licitação e que tudo já está para construir, é como se diz assim, um sonho de como filha de Picos, de que agora, na qualidade de juíza da primeira vara, de que nós vamos trabalhar em local decente, né, e prestar uma melhor qualidade no nosso serviço. O contrato administrativo para a construção do empreendimento já foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A obra deve custar mais de R$7 milhões.
Só na Quinta Vara existem atualmente 2.000 processos em andamento. Com a agregação das comarcas, o número subiu para 2.400. Recebemos esses processos e esperamos que no decorrer, né, do tempo consiga se adequar, né, e organizar que todas as varas consigam se organizar e adequar a essa nova realidade. O prédio onde funciona o fórum atualmente está sobrecarregado, sem espaço para atender a população. O Tribunal de Justiça paga quase R$20 mil pelo aluguel do imóvel, mas os problemas se acumulam. O principal deles é a queda de energia elétrica. Falta energia em plena Semana Nacional da Conciliação. Isso, evidentemente, que ocasiona uma série de embaraços em razão da necessidade de se agendar novas datas para a realização dessas solenidades processuais. Problemas graves que atrapalham o trabalho do Poder Judiciário no Piauí, mas que são do conhecimento do Tribunal de Justiça. A gente conversa a partir de agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, doutor Antônio Oliveira. Doutor Antônio, boa tarde. Primeiro, com relação ao Fórum de Picos, falta energia, as audiências precisam ser adiadas. Agora, com a construção do novo prédio, a expectativa é de que esses problemas se resolvam por completo. Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson, Eli e aos telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, de fato, o problema do prédio de Picos, o problema é seríssimo, conforme foi demonstrado aí na reportagem, e aquelas pessoas lá da região sabem bem disso, não apenas os magistrados, servidores, advogados que ali militam. Sensível a essa situação, como bem falado também na reportagem, o nosso presidente, desembargador Ivan Lopes, assinou na última segunda-feira a ordem de serviço, exatamente autorizando a construção daquela obra que vai ser de suma importância para a população, não só para trazer melhores condições de trabalho aos magistrados e servidores, mas sobretudo de atendimento à população que procura o serviço do Poder Judiciário. Agora a gente tem 1 ano de prazo para a conclusão dessa obra. E como é que fica o trabalho lá com esses problemas que nós acabamos de ver? Bom, na realidade, o prédio novo será construído num imóvel distinto, é isso? Vai ser em um outro terreno. A empresa que ganhou a licitação terá o prazo de 1 ano para concluir, enquanto isso, a atividade jurisdicional continua sendo realizada no mesmo prédio que é hoje. Ou seja, com as deficiências que nós temos, mas com o alento de que, cumpridos os prazos contratuais, essa empresa terá que entregar a obra no prazo de 1 ano. Doutor Antônio, nós mostramos no começo uma reportagem mostrando o trabalho da OAB, que identificou alguns problemas, como falta de servidores ainda no interior do estado, falta de juízes. Como é que o senhor avalia esse trabalho que foi feito pela OAB e o que é que o tribunal deve fazer? Na realidade, o trabalho feito pela OAB já é de conhecimento da administração do Tribunal de Justiça. O desembargador Ivan Lopes, desde que tomou posse, no dia 1º de junho, tem envidado todos os esforços no sentido da melhoria da prestação jurisdicional, que vai desde a questão da infraestrutura dos fóruns, da questão dos equipamentos, da parte de informática, bem como no que toca a pessoal, ou seja, tanto em relação a servidores como de magistrados. Sabemos, temos ciências, até porque nós andamos pelo sul do estado, consultamos os colegas, temos dados do sul do estado e sabemos que, de fato, a situação no sul do estado é mais crítica. Não por outro motivo, isso na realidade só corrobora, os argumentos que foram levantados para justificar as agregações das comarcas no estado do Piauí. Tendo em vista que algumas daquelas comarcas, na realidade, era quase que uma ficção. Por quê? Pela dificuldade de provimento, de manutenção de servidores e magistrados e de uma infraestrutura mínima necessária para que possa desempenhar um serviço a contento. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.